embora. Vamos girar aqui os assuntos, porque o próximo também vai sair umas faíscas desse lado da bancada, eu já estou prevendo por aqui, tá? Então, Gabriel, Adriles, meus amigos de bancada, pessoal que nos acompanha em vídeo, vamos dar uma olhada nesse tweet do procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. É uma postagem de ontem. Ele diz o seguinte, abre aspas: quantas pessoas o Supremo condenou até agora na Lava Jato, quase 6 anos depois? O esquema era político-partidário, permeado de muitos detentores de foro privilegiado. Deltan ali repercutiu um comentário do também procurador Roberto Pozzobon sobre uma entrevista do ministro Ricardo Lewandowski ao jornal El País. O ministro declarou que as operações foram extremamente seletivas. Aqui abro aspas para ele. A verdade é que as operações foram extremamente seletivas. Elas não foram democráticas no sentido de pegar os oligarcas de maneira ampla e abrangente. Ai. Por isso, é preciso ter muito cuidado quando se quer fragilizar os direitos e as garantias do cidadão em juízo dentro de um contexto politicamente matizado. Eu acho que há valores de que não se podem abrir mão de forma nenhuma. São valores que resultam de lutas milenares dos povos contra a autocracia, a tirania e a opressão. É por isso que eu digo que essa avaliação episódica que certas operações produziram pode se mostrar no futuro próximo, e não digo um futuro distante, realmente uma falácia, fecha aspas. Na mensagem no Twitter, o Pozzobon afirmou o seguinte, abre aspas: a verdade é que com a decisão do Supremo que impôs o fim da prisão em segunda instância, as solturas não foram nem um pouco seletivas. Os oligarcas condenados foram soltos de maneira ampla e abrangente. Bom, vamos lá. Adriles, então aí o embate entre o Supremo e a Força-Tarefa da Lava Jato, no caso aqui na figura do ministro Ricardo Lewandowski. Passo então a bola para você. Agora, tem aquela coisa, né? A Lava Jato prende, o Supremo solta, né, Adriles? Não, o Supremo solta e não deixa prender. Eu acho que a narrativa do Lewandowski é a tradução exata da narrativa petista. Se você colocar o Lula ou o Gilmar Mendes falando, dá na mesma, entendeu? Ora, a Lava Jato prendeu corruptos, políticos, empresários, os mais diversos matizes, mais diversas ideologias, Odebrecht, o presidente da OAS, o Zé Dirceu, o Lula, o Azeredo, nosso querido conterrâneo de Minas. Eventualmente, nunca houve uma movimentação contra a corrupção tão grande, tão forte, tão incisiva quanto a Lava Jato. O que há é uma sublevação institucional, da qual o Lewandowski faz parte, contra exatamente este combate à corrupção, né? O Lewandowski fala coisas absurdas, diz que o combate à corrupção traveste, eventualmente, macula ou subverte o combate à desigualdade social, enfim, faz uma coisa meio seletiva em relação a inimigos políticos. Olha, o combate à desigualdade social, à miséria, à fome, à injustiça, é exatamente combater também exatamente a corrupção, que traz esse tipo de coisa, traz esse tipo de cultura de leniência da qual o Lewandowski defende. Perguntaram, né, quantos políticos a Lava Jato condenou da Lava Jato. Foi um só, foi o Flávio Moira, que inclusive, se eu não me engano, está solto até hoje. O Lewandowski faz exatamente uma luta institucional. Desculpa, eu não entendi. Você falou o quê? Quantos políticos a Lava Jato... O STF, exatamente. O Supremo condenou. O STF condenou, foi um só. Sim, um deputado federal, apenas, que é o Nelson Meurer. Nelson Meurer. É porque exatamente. eu tô falando Moira, eu tô falando a pronúncia alemã. Que respondeu boa parte do tempo em liberdade, inclusive. Respondeu a maior parte do tempo em liberdade. O que o Lewandowski faz... Recursal, exatamente, né? Nesse eu tô querendo sentido, dizer que em uma série de recursos. Exatamente. Faz exatamente uma luta institucional contra o combate da corrupção, travestido de relativizador de uma coisa que é absolutamente concreta. A Lava Jato colocou quase 200 pessoas de diversos matizes, diversas ideologias, empresários, empreiteiros, atrás das grades. Ele mistura alhos com bugalhos, ele fala que foi assim na Revolução de 64, foi assim no assassinato de Getúlio Vargas. Não tem absolutamente nada a ver. O assassinato do Getúlio Vargas, o suicídio do Getúlio Vargas, tem a ver com um atentado em relação ao assessor, o Major Vaz, que não tinha nada a ver com corrupção. O Mar de Lama, exatamente, era um tipo de sublevação contra o Getúlio Vargas. O golpe de 64 foi uma orquestração de uma direita positivista contra exatamente uma articulação
do João Goulart, que eventualmente fazia alguns acenos a movimentos de base. Não tem nada a ver. O Lewandowski faz exatamente uma subversão da verdade histórica de uma maneira assintosa. Vamos lá, então. Vamos passar a palavra para o Gabriel, porque eu sei que vai virar uma visão antagônica, tenho certeza, hein? Bom, eu acho que a visão vou dividir ela em 3 partes. A primeira, como político que sou e como professor de Direito Constitucional, é que quando membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, Função Essencial e Justiça, estão falando demais, isso significa que talvez eles devam pular a cordinha que separa os 3 poderes e buscar alguma espécie de cargo no Legislativo ou no Executivo. Ao meu ver, as pessoas que fazem parte do Poder Judiciário e do Ministério Público deveriam guardar para si um pouco mais de prudência, um pouco mais de silêncio, um pouco mais de trabalho. A gente se acostumou no Brasil a conviver com um mundo jurídico e assessor da justiça muito opinativo. Isso pode dar a entender que ações do Ministério Público e até da própria Justiça visam mais do que o Poder Judiciário se prevê. Mas você está falando de quem? Eu estou falando dos 2 e estou falando de vários. Eu posso falar aqui de vários ministros do Supremo, que, ao meu ver, falam mais do que devem, várias pessoas do Ministério Público, juízes de segunda instância, que realmente acham que o holofote lhes parece mais adequado que a toga. Mas você acha justa a crítica do Lewandowski? Eu acho o seguinte, acho 2 coisas. Em primeiro lugar, no Brasil se levou o combate à corrupção a uma escalada que voltou à normalidade nos dias atuais. De 2013 até hoje... Voltou graças ao STF. Não, você está equivocado. Voltou e acompanha as pesquisas porque as pessoas notam que educação, saúde, segurança, de fato, são prioridades maiores na vida de todas elas. De repente, se criou uma questão de que a corrupção é a principal prioridade do Brasil. Não é. E outra, e veja aqui, está falando um político que fica muito satisfeito de ver que políticos bandidos sejam punidos. Corrupção tem que ser punida? Tem que ser punida. Eu acho que isso tem que acontecer. O que acontece é que, de repente, o Brasil saiu do eixo, ali por volta de 2013, e as pessoas começaram a colocar isso como a primeira questão do dia. Muito também pela cobertura da imprensa, muito pelo que acontece, uma espetacularização. E eu acredito, Adriles, não sei se é a sua opinião, a Lava Jato tem importância para a democracia brasileira, a Lava Jato tem importância para o combate à corrupção, mas hoje, no Brasil, considerando a porcentagem de políticos, a corrupção continua, se não parecida, muito igual com pré-2013. Por que razão? E por que razão? Nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias, a corrupção vai continuar acontecendo por uma razão, porque ela é combatida não apenas pelo combate judicial, mas pelo aumento da participação cívica e democrática dos cidadãos. Do ponto de vista da retórica, eu concordo com você, Gabriel. Porém, quando você vai analisar qualquer pesquisa, vamos pegar a mais recente, por exemplo, Datafolha fez uma pesquisa no final do ano passado, e 80% da população brasileira quer que a Lava Jato continue e acredita na Lava Jato. Quem é que não quer? O ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, hoje tem uma popularidade, segundo os institutos de pesquisa, superior à do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, ou seja, quando você coloca, por exemplo, essa questão da corrupção, de que não é o principal problema do Brasil, etc. É a mãe institucional de todos os problemas. Não é. Lamentável. Me desculpem, mas não é a mãe de todos os problemas do Brasil. Para a população brasileira, pelo menos a sensação é essa. A sensação é essa. Os institutos de pesquisa trazem isso. É aquela história, se você tem 10 cegos apalpando... Que a corrupção é um câncer, de que a corrupção é um cupim carcomendo... Uma corrupção moral, estrutural e financeira, Gabriel. Elefante, cada um, numa parte do corpo, vai dizer que está palpando um bicho. O que acontece hoje no Brasil, para vocês, se quiserem enfrentar os desafios locais, se candidatarem a vereador, prefeito, e forem para uma cidade, ver o que está atrapalhando saneamento, saúde, segurança, educação, não é a corrupção. É falta de gestão pública, é mau direcionamento de recurso, é uma concentração mau direcionamento absurda. De recurso é corrupção também, querido, Gabriel. Por favor, não seja você acha corrupção isso... estrutural, moral, financeira. Diga, Vini, Você acha que isso tem também na percepção pública, Gabriel? Não, a percepção pública é diferente porque, primeiro, a cobertura, em geral, da mídia e da imprensa tratam a corrupção e os escândalos de corrupção... Como um mal maior. Não é como um mal maior, mas com uma atenção muito maior do que, por exemplo, os aspectos que têm a ver com a diferença federativa em relação ao orçamento municipal e ao orçamento da União. Ou seja, se você perguntar para um brasileiro por que o metrô de Belo Horizonte não sai,
ao contrário do metrô de São Paulo, muita gente vai, é por causa de corrupção. Quando, na verdade, o problema que você tem é de gestão, que está sendo concentrado o recurso na União, isso não vai para lá e tal. Só que os problemas difíceis desse Brasil começaram a ser tratados de momento simplório. É corrupção, é bandido. Não. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, Adriles, caçou no ano passado 2 vereadores por corrupção. Você acha que eu não estou feliz? Felicíssimo. Discursei, votei contra, ajudei. Isso é muito bom. Isso resolve os problemas da Câmara Municipal? Não. O maior problema da Câmara Municipal, ao meu ver, é que 80% das leis que são produzidas lá são inconstitucionais. Se perder um tempo danado. Teve corrupção nisso? Nenhuma. Teve um profundo desperdício de dinheiro público muito maior, senhor Adriles, do que a corrupção. Só que os problemas que são graves nesse país, difíceis, como, por exemplo, a palavra inconstitucionalidade, isso, em geral, ninguém quer falar. A imprensa não fala, porque é difícil de explicar. Os políticos, em geral, não tocam, porque isso não dá voto. E aí todo mundo vai empurrando a barriga com os problemas fáceis. Corrupção é grave, tem que ser enfrentada, mas os países do mundo que têm os menores índices de corrupção não são aqueles que têm a maior força-tarefa do Ministério Público ou da Justiça. São aqueles em que a população participa muito democraticamente e faz o que é crucial de ser feito no Brasil. Naqueles 4 segundos que antecedem o barulhinho final da urna eleitoral, caprichar no número para não dar mais trabalho para a Justiça. Gabriel, é isso aí. Agora, olha só, Adriles. Olha só, tem muita polêmica ainda ao longo do nosso... Então vai, diga que eu Gabriel, preciso chamar um intervalo. Coisa, a corrupção, se ela não é o maior problema do mundo, uma coisa não anula a outra. Ainda que eu concordasse com você, eu não discordo, mas não vou entrar nesse mérito. Você estabelecer um tipo de leniência, um princípio de leniência em relação à corrupção, que é uma coisa atávica historicamente no Brasil. A fala do Lewandowski, ele está encampando uma leniência em relação à corrupção que é histórica, de décadas, de séculos no Brasil, que foi exatamente interrompida pelo princípio da Lava Jato, que acabou com o princípio, acabou não, pelo menos diminuiu bastante o princípio de impunidade. Se esse princípio de impunidade volta à nossa cultura, é em grande medida por ações diretas, concretas e objetivas do STF, que acaba com a prisão em segunda instância, que faz meandros jurídicos exatamente para outras pessoas voltarem. Mas a lei, o espírito da lei... Não está cumprindo a lei. Deixa eu terminar. O princípio da lei é uma interpretação subjetiva e circunstancial do senhor Gilmar Mendes, por exemplo, na segunda instância. O senhor Gilmar Mendes, o senhor Dias Toffoli, que antes eram favoráveis à prisão em segunda instância, que por terem amigos, apaniguados e parceiros na corrupção, que tentaram soltá-los e aí mudaram o seu entendimento como se fosse uma epifania. Então, o que o Lewandowski está fazendo, eu estou falando do discurso do Lewandowski, é exatamente atacando um princípio moralizador da corrupção, e eu acho que a corrupção, eu não vou explicar aqui, é a mãe de todos os problemas estruturais, físicos, completos no Brasil, e ele está querendo voltar a um tipo de impunidade. Você não pode estancar um combate por outro. Então, quando você vê um combate institucional empreendido por alguns ministros do STF, é uma coisa que causa indignação, que causa espécie, e que você não pode confundir exatamente com o combate à miséria ou o combate à desigualdade social. Uma coisa pode ter a ver com a outra, no sentido que a corrupção promove impunidade, promove incompetência, promove a eleição de maus governantes, ou seja, é uma grande estrutura, é uma superestrutura, mas você exatamente atacar a Lava Jato como um princípio imoralizador de fazer um tipo de instituição perversa em nome travesti de combate à corrupção é de uma hipocrisia absolutamente sem par. Adriles, o papo tá quente, tem muito mais polêmica ao longo do nosso programa, mas 10 horas e 41 minutos eu preciso fazer uma rápida janela comercial, não sai daí não.